Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando o programa Viver é Melhor. Todos os dias juntos aqui na Boa Vontade TV, falando sobre os temas que fazem parte do nosso dia a dia, da sua família, da sua vida. Por isso, seja sempre muito bem-vindo. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Na edição de hoje, um assunto muito interessante de interesse de todas as famílias. Quais os cuidados necessários, fundamentais, para garantir saúde aos bebês recém-nascidos? Segundo dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, os índices de mortalidade infantil aceitáveis são de 10 mortes para cada 1000 nascimentos. Hoje no programa Viver é Melhor nós saberemos os cuidados necessários para garantir a saúde dessas crianças, reduzir os índices de mortalidade infantil no nosso país e garantir também que toda a família fique saudável. Depois de muitos cuidados com a saúde, preparativos na casa, ansiedade e espera da família, o bebê nasceu. Mas com alegria pode vir medo e insegurança. Como garantir que a criança receba tudo o que precisa para ficar saudável nesse período tão importante? Quem vai responder isso para a gente são os convidados aqui no nosso estúdio. Recebemos o Dr. Marcos Tadeu Garcia, ginecologista e obstetra do Hospital e Maternidade São Luís, diretor da Clínica de Ginecologia, Obstetrícia e Neonatologia do Hospital Ipiranga. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Camila, mais uma vez. E agradeço a produção de estar aqui novamente falando de um assunto tão importante que é a saúde materna e infantil. Nós recebemos também o Dr. Renato Kifuri, pediatra e neonatologista do Hospital e Maternidade Santa Joana, Promatre, e presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Camila. É um prazer voltar aqui ao seu programa, falar com os telespectadores do Viver é Melhor. Para nós é sempre um prazer. Nós queremos tirar as suas dúvidas, afinal, nem todas as mães já sabem como lidar com as crianças quando nascem. Na verdade, tem gente que fala que cada gravidez é de um jeito e cada filho também é de um jeito. E por isso, precisamos sempre ir em busca de novas informações, a tecnologia muda, os conhecimentos vão se ampliando. O que você quer saber sobre isso também? E compartilhe as suas experiências, histórias que você tenha vivenciado. Nosso telefone está sempre aberto à sua participação. 0310 07 940, 0310 07 940. Ainda se preferir, mande para o nosso e-mail que é viveremelhor@boavontade.com, viveremelhor@boavontade.com. Precisamos ter sempre a nossa vontade firme para conseguir melhorar a nossa vida. Cada escolha diferente que a gente faz no cotidiano, uma vida mais saudável que construímos com a nossa família, e é importante ter essa consciência. Uma vida saudável e equilibrada começa sim na infância. Precisamos garantir que os nossos filhos tenham acesso a um bom conhecimento, a todo o tratamento, atendimento que eles precisam e a muito carinho e amor, que nada substitui. No programa de hoje falaremos com a sua participação. E a gente vai conversar então hoje sobre esse assunto que realmente é tocante. Falar de maternidade, de cuidar de criança, sempre é um assunto que comove. E cuidar da saúde da criança não é só cuidar depois que ela nasce, mas ainda antes, durante a gestação, a gente pode fazer alguma coisa já para melhorar esse quadro de saúde. Perfeito, Camila. Você falou uma palavra certa, vida saudável. A vida saudável não é só durante a gravidez, ela começa antes. Na verdade, na infância, e você continua essa vida, vamos dizer, até a maternidade. A gente não pode falar que o pré-natal a gente se prepara só durante a gravidez. Quem pensa em engravidar tem que pensar isso antes. Na verdade, a gente começa a pensar desde criança, quando a mulher já começa a brincar de boneca, já começa a imaginar a gestação. Então, uma vida saudável na vida toda, vamos ser redundantes, né? Tendo cuidados na alimentação, cuidados de saúde, de higiene, de hábitos. Então, na hora que você planejar a sua gravidez, essa gravidez você não pode começar um pré-natal durante a gravidez, você deve começar antes. O ideal seria falar em gravidez de 1 ano, pelo menos. Então, 3 meses antes, a gente já começa fazendo os exames de pré-natal. O exame de pré-natal não deve ser feito durante o pré-natal, e sim antes. Porque se a gente tem alguma intercorrência clínica ou algum problema de sorologias, algum problema que você possa investigar, fazer o diagnóstico e tratar antes da gravidez, você já vai caminhar para um sucesso durante a gravidez, durante o parto e na vida dessa criança que está por vir. No pré-natal os cuidados são intensificados, mas eles já devem existir, porque de uma hora para outra pode ser difícil provocar uma mudança maior num hábito de vida. Você começa com atividade física, então o ideal não é iniciar uma atividade física durante o pré-natal, é antes do pré-natal. Cuidado do ganho de peso, você já ter um ganho de peso adequado antes de engravidar.
entrar com ácido fólico. O ácido fólico previne a alteração as malformações do sistema neurológico. Então, se a gente puder entrar 3 meses antes de engravidar, então na hora que esse bebê está se formando, ele tem uma plenitude de condições para se formar. Então isso a gente começa antes, porque você só vai perceber que você está grávida com 8, 9 semanas. E grande parte do bebê já está desenvolvido nessa fase. Então vamos começar a tratar antes, a prevenir antes. E a gente vai continuar conversando sobre esse assunto, vamos compreender também como é que o tipo de parto pode fazer alguma diferença, será que faz? E com as crianças, assim que ela nasce, a importância da amamentação, das vacinas, dos testes que podem ser feitos e a importância do acolhimento da família. Vamos falar sobre tudo isso no programa de hoje, contando com a sua audiência. Ligue, coloque suas perguntas, mande suas dúvidas. 0310 07 940. Permanecem com a gente nossos convidados, o Dr. Marcos Tadeu, o Dr. Renato Kifuri, e eles respondem suas perguntas no próximo bloco. Até já. O programa Viver é Melhor todos os dias aqui na Boa Vontade TV, falando sobre saúde para o nosso corpo, para a nossa alma, e você é sempre nosso convidado especial. Queremos juntos construir uma vida melhor para a gente, para os nossos amigos, para a nossa família, e você é sempre nosso convidado não só para acompanhar, o que já é muito importante, mas para participar. Queremos saber o que você pensa, quais são suas dúvidas e contar também com a sua participação na corrente ecumênica de preces. 0310 07 940. No programa de hoje, o assunto é saúde para os bebês recém-nascidos. Quais são os cuidados especiais? Quais são aqueles mitos que nós ainda temos na nossa sociedade? A gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Permanecem os nossos convidados, o Dr. Marcos Tadeu Garcia, ginecologista e obstetra, o Dr. Renato Kifuri, pediatra e neonatologista. E agora nós vamos ter aqui algumas informações a respeito dos tipos de parto e vamos entender como é que eles podem fazer alguma diferença na saúde dos bebês. Saúde do recém-nascido. Os tipos de parto: normal, natural, cesárea ou parto cesariano, parto na água, humanizado. Os tipos de parto são muitos, os nomes vão variando, uma hora aparece um, outra hora aparece outro, mas no Brasil os partos mais comuns são parto normal e cesariano. Cesariano ainda com maior frequência. Então, na verdade, aí nós temos algumas variações de terminologia. Né? Parto natural é aquele que não tem intervenção nenhuma. Não tem anestesia? Não tem anestesia, não tem ocitocina, aceleração do parto. Você faz, ele pode ser, ele deve ser hospitalar, ele pode ser hospitalar e é natural, sem intervenção. A intervenção só se faz quando necessário. Tem alguma complicação? Isso. O normal é que tem alguns conceitos, e muitos deles equivocados, de normatizar condutas no parto normal. Então, o protocolo rígido, uma forma de parto igual para todo mundo, ele pode se tornar danoso. Então, aí seria o parto normal. E o parto humanizado é atender a expectativa da gestante. Que acho que essas imagens que a gente está acompanhando já mostram um pouco isso. Com o mínimo de intervenção possível. Então, o parto natural não necessariamente é humanizado. Pode não ter intervenção, mas não há nenhum acolhimento, nenhum acompanhamento. E também o direito à escolha da própria gestante, da parturiente. Ela quer analgesia. No parto natural eu não tenho analgesia. Então, um parto humanizado pode ser um parto que ofereça a esse casal o que eles desejam. É procurar o foco no casal, na parturiente, e não no obstetra. E o parto é um processo que vai acontecendo. Acompanhando as imagens, a gente percebe a gestante começa mais tranquila ali, enfrentando as dores, depois vai começando a ficar mais intenso. O fato de ser um parto humanizado não significa que ela não vai passar por algumas situações mais difíceis, mas é muito possível de acontecer. Hoje tem muita a crença de que parto normal é só para mulher que é muito forte, que não é bem assim. Exatamente. Você respeita o ritmo daquela parturiente. A gente não sabe como ela vai lidar com a dor. Tem mulheres que querem um parto natural e chega na hora do parto, pede analgesia. E tem mulheres que falam, não, eu não quero sentir dor. E durante o trabalho de parto está muito tranquilo.
ela pode até fazer analgesia, mas ela consegue retardar esse processo de analgesia. O que vocês viram na imagem é a imersão. A imersão favorece esse relaxamento. Ali não quer dizer que nós vamos fazer um parto na água, e sim que ela vai ter uma outra forma de alívio da dor que não a analgesia. Isso não quer dizer que ela não necessite ou queira analgesia, mas você consegue retardar esse processo. Em vez de fazer uma analgesia com 4, 5 centímetros, nela, por exemplo, ela fez analgesia com 8 centímetros. E quando você tem um tempo menor de analgesia, você favorece essa recuperação da mulher também. Tipo de parto interfere na saúde da criança? Então, você disse bem a questão de parto normal e parto cesariana. Nós temos um grande problema hoje, a nível privado, é a incidência a grande incidência de cesariana, que chega a 90%, e um problema maior ainda da incidência de cesariana é o momento que se faz essa cesariana. Eu posso te dizer que tem estudos do ano passado que 60% dos bebês nascidos de maternidades particulares de cesariana acontece antes de 39 semanas. Acontece com 38, 39 semanas. Quer dizer, esse neném, teoricamente, não está pronto. Ele tem uma chance maior de fazer um desconforto respiratório, uma questão de adaptação. Sendo que se essa mulher entrar em trabalho de parto, ou pelo menos atingir 39 semanas, você vai ter um resultado para esse bebê melhor. Você vai ter uma ligação, um vínculo entre a mãe e o bebê feito antes. Você vai ter um sucesso maior, muito provavelmente, em relação à amamentação também. Doutor Renato, como é que no trabalho, na chegada do bebê, se percebe essa diferença? Uma criança que nasceu de parto cesariano, antes da hora, ou a criança do parto normal, é perceptível a diferença? Como que isso acontece? A maioria dos partos que a gente assiste hoje, como o Marcos bem disse, vem de uma gestação acompanhada com pré-natal. Felizmente, no Brasil, o número de consultas pré-natal vem aumentando muito nas últimas décadas. Tanto no sistema público como no sistema privado, hoje a assistência ao pré-natal vem aumentando. Bem mais acessível. Mais acessível. Isso reduz muito a mortalidade materno-infantil, que a gente tanto da mãe quanto do bebê logo que ele nasce, os primeiros anos de vida. Isso tudo nos ajuda muito. Em relação ao tipo de parto, realmente esse é um problema que a gente tem bastante aqui no Brasil, principalmente quando a gente compara com outros países. O índice de partos cesarianas entre nós é muito mais elevado do que em outros países, seja no setor público, seja no setor privado. A grande vantagem do parto normal é que a compressão do bebê, ao passar pelo canal de parto, é uma maneira muito efetiva de esvaziar aquele líquido que tem no pulmão do bebê. Então, o bebê, quando ele nasce, ele passa por um canalzinho muito estreito, isso alivia, libera todos os líquidos que estão, aquele líquido amniótico que está no pulmão do bebê. Isso torna o processo adaptativo respiratório desse bebê nas primeiras horas melhor do que se nascesse de um parto cesariana. E mais ainda, como já comentou o Marcos também, em relação ao trabalho de parto. Esse bebê pode até nascer de um parto cesariana, mas se essa mãe chegou o momento, os hormônios da liberação do parto foram liberados, agiram, aquela contração uterina também tem uma importância na saúde e na maturidade desse bebê. Então, esse momento de estresse que o trabalho de parto dá no bebê é uma maturidade propiciada a ele. Então, nós vemos muito mais incidência de problemas relacionados respiratórios de bebês nascidos de parto cesariana do que de bebês nascidos de parto normal. É correto pensar que uma criança que nasce de parto normal sofre e uma que nasce de cesariana não sofre? Não é correto, não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Os bebês que passam por um parto normal, eles normalmente têm uma qualidade de vida e uma quantidade de hormônios liberados aí que o privilegiam e não depreciam, não. O que é importante no momento do parto também é a gente ter essa proximidade. O parto normal, seja no cesariana, o bebê está em contato com a mãe, ser colocado para sugá-lo já dentro da sala de parto, esse contato com os pais. Hoje em dia os pais estão sempre na sala de parto, isso é muito bem-vindo também, não somente a mãe. Então esses cuidados, essa humanização toda deve fazer parte da rotina dos partos, não só no setor público, mas no privado também. É um processo que não tem começo nem fim. O senhor falava, o parto, logo depois do parto já coloca o bebê para amamentar, para receber o leite materno. E esse já é um procedimento quase que natural hoje, já oferecer à criança essa alimentação que é exclusiva do bebê.
E o contato, né? Mais do que a própria efetividade, né? Às vezes do o bebê alimento, do alimento, não é nutrição que nós estamos... Consegue até, assim, a sucção é muito forte nesses primeiros minutos de vida, mas nós não estamos tão interessados na nutrição do bebê, nós estamos interessados no contato, no afeto, na proximidade, na sucção, na liberação desses hormônios da amamentação. É um momento único, né? Todos vocês que já foram... Você é um exemplo vivo de que já foi mãe, que já foram pais, sabe que quão especial é esse momento do nascimento e ele deve ser especial para todos. Né? E por mais que o tempo passe, toda mãe sempre lembra da hora que o filho nasceu, como foi, quem estava na sala de parto, da sensação, a foto da família. Então, são lembranças que não se apagam. E a gente tem que fazer para que sejam duas melhores lembranças. Eu posso dizer que é ímpar. Uma mulher, antes do parto e depois do parto, do processo de maternidade, é uma outra vida, é uma outra vivência, é a família que começa realmente. Então, você percebe que os preconceitos dessa mulher mudam depois da maternidade. E depois que a criança nasce, então é que chega aquela fase de dúvidas, do que fazer, você escuta muitas opiniões, e a amamentação realmente gera muitas dúvidas ainda e muitos sofrimentos para algumas mães, que antes mesmo de acontecer, já estão passando por algumas dificuldades. Nós temos agora algumas informações que trazem algumas dicas de como promover uma boa amamentação. Cuidados para uma boa amamentação. Manter uma alimentação saudável, com bastante leite, água e sucos naturais. Procure sempre um lugar tranquilo para amamentar. O bebê deve ser amamentado sempre que estiver com fome. Procure a ajuda de um especialista sempre que houver algum problema na amamentação. A população brasileira já amamenta da forma que deveria, né? Na quantidade, até os 6 meses exclusivamente? A gente já conseguiu chegar nesses níveis? Ainda não. Comparação, novamente, em relação a outros países, a brasileira amamenta bem, em termos de tempo, em termos de alimentação exclusiva. A média de meses de amamentação no Brasil é uma média considerada razoável, não é dos piores, mas ainda nós temos muito o que avançar. Principalmente em relação à licença, né, gestante, que é a licença de 4 maternidade. meses. Então esse foi um grande avanço aí que nós tivemos, ainda não tão bem regulamentada ainda, mas estamos em vias de regulamentação através de uma ação muito importante da Sociedade Brasileira de Pediatria também, junto aos parlamentares, que conseguiu a aprovação da licença até 6 meses. Não são todas as empresas que adotaram, mas isso vai favorecer muito a amamentação. Então, o tempo de amamentação realmente faz muita diferença na qualidade. Hoje em dia se fala muito do desenvolvimento futuro, de como nós programamos a saúde nossa de vida adulta em função da alimentação, em função dos bons hábitos na primeira infância. Então, a amamentação certamente é ponto fundamental, é ponto-chave. Prevenção de doenças em vínculo afetivo e principalmente em qualidade nutricional. Já há pesquisas que comprovam que crianças que recebem o leite materno por mais tempo diminuem as chances de obesidade no futuro. Pesquisas em várias áreas de diabetes. A gente percebe hoje que o leite materno está sendo cada vez mais fortalecido como uma alimentação exclusiva para a criança. Até o 6º mês de vida, ele deve ser o único alimento do bebê. Sem água, sem chá, nada. Sem chá, sem nada. Algumas vós sofrem um pouco com isso, porque elas querem dar o chazinho para a criança com 2 meses. Elas ficam malucas, porque elas querem dar um chá, elas não se conformam num dia quente, o bebê ele está com sede. Então é importante ressaltar que a água, quem precisa tomar é a mãe. A mulher que está amamentando, ela precisa estar muito hidratada, porque a produção de leite dela vai depender muito do seu estado de hidratação. Então vai aí uma dica, você que está amamentando, tome muito líquido. Água, chá, sucos, leites, o que você gostar, o que você preferir, se hidrate muito bem, porque disso vai depender a qualidade e a quantidade do leite que você está produzindo. E outra dica também que eu acho que é importante lembrar, que foi falado no vídeo, que a amamentação deve ser no conceito que nós chamamos de livre demanda. O bebê mama a hora que ele quiser. Nós não devemos, no início, impor horários, tem que mamar de tanto em tanto tempo. 3 em 3 horas, ou tantos 4 minutos horas. em cada... É livre demanda. Se o bebê quiser mamar com frequência maior, mama. Se ele quiser dormir um pouco mais, não há nenhum problema. Então, o neném deve mamar como ele quiser. Se a criança quiser dormir um pouquinho mais à noite, não precisa acordar o bebê. Pelo amor de Deus, né? As mães ficam muito felizes quando os pediatras dão essa orientação. A criança ela vai mostrando as necessidades dela e a mãe tem que aprender a... E as vantagens do aleitamento materno, Camila, que você citou algumas, e são inúmeros estudos aí mostrando prevenção de doenças, incidência menor de tumores,
crianças mais tranquilas, adultos menos violentos, populações, com estudos com populações de presidiários. Então, existem vários aspectos, tanto emocionais quanto de saúde, que os benefícios do aleitamento materno se mostram presentes. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para o Dr. Marcos Tadeu os benefícios da amamentação para as mães, porque a gente sabe que tem também, a prevenção de doenças para as mulheres, perde peso mais.